daquilo que eu espero, ainda está um pouco distante, intranquilo ou sem confiança, muito pelo segundo tempo. A gente não tem outro caminho a não ser esse acesso. Eu senti que após o jogo da Ponte Preta, o Thiago ficou muito sentido com os gols desperdiçados. Fique à vontade no chat, comente. Agora sim, vamos à entrevista por completo do técnico do Goiás. Compartilhe! Não tenha dúvida que hoje a gente está satisfeito pelo desempenho da equipe, muito pelo segundo tempo. O primeiro tempo eu não gostei, achei que a gente ainda errou muito, ainda esteve intranquilo, ainda facilitou um pouquinho o jogo do Brusque, mas na segunda etapa não, o time melhorou, foi uma equipe mais insinuante, mais agressiva, que atacou mais o espaço, que chegou mais à frente. Nós até tivemos algumas boas oportunidades no primeiro tempo que foram desperdiçadas ali ao término do primeiro tempo, mas eu me lembro que ontem você citou, né, os gols desperdiçados lá no jogo contra a Ponte Preta, e hoje a gente teve a felicidade do gesto técnico. Nós ainda perdemos alguns gols, mas o gesto técnico hoje, não só nos 2 gols, mas nos 2 de pênalti também, foram marcantes, e a gente obviamente que fica feliz com isso, porque o atacante vive de gol, né? E o Gava teve uma participação não só pelo belo passe do lance do terceiro gol, mas sofreu 2 pênaltis também. Houve um certo destaque para um atleta que vem lutando bastante, né? Todos eles, de uma maneira geral. Então hoje eu fico feliz, satisfeito, porque você consegue chegar ao término do jogo com uma diferença de tranquilidade entre o início da partida, ainda um pouco inseguro, a bola queimando um pouco nos pés, para o final do jogo, já uma equipe mais assentada em campo. Mancia, André Rodrigues da Band News, Sólido Esporte. E antes do jogo, quando eu dei a informação que você colocou o Galhardo como capitão, aqui na Band News, os nossos críticos elogiaram o seu ato. Foi uma atitude inteligente do Mancini. Por quê? O Galhardo vinha sendo muito criticado pela torcida, pela imprensa, até o presente momento não correspondeu, não havia correspondido aqui no Goiás na prática. Eu queria que você falasse sobre esse tema, né? A abraçadeira hoje para o Galhardo, a importância disso, por que você fez isso, se isso de alguma forma colaborou, né, para o rendimento dele em campo hoje, e ao mesmo tempo o Galhardo passa a ser o novo capitão do Goiás? Olha, não posso dizer que ele vai ser o novo capitão, até porque a faixa de capitão, ela tem rodado entre alguns atletas. Eu não sei se vocês já notaram, mas o Tadeu já foi capitão, o Messias, o David Braz e hoje o Thiago Galhardo. Eu acho importante quando você tem algumas peças importantes no seu grupo, que eles, de certa forma, imponham a sua liderança. Uns impõem de uma forma mais rígida, outros de uma forma mais técnica, e assim é o ser humano. Então eu até falava sobre isso com a Josi esses dias, sobre exatamente entender qual é o momento de cada um, né? E eu senti que após o jogo da Ponte Preta, o Thiago ficou muito sentido com os gols desperdiçados, né? E esse foi um voto de confiança, de que a gente acredita nele, de que ele é importante para o nosso grupo. Acho que em outros momentos a gente vai ter a intuição também de passar essa faixa de capitão para outros jogadores, né? Eu acho que a faixa hoje ela ajudou o Galhardo. Eu acho que ele se sentiu bem com isso, se sentiu seguro, onde dentro do vestiário todos nós confiamos nele, e foi muito importante para o jogo dele. Deu tudo certo, ótimo, eu espero que seja sempre assim, né? E a faixa em outros momentos vai aparecer no braço de outros jogadores, exatamente porque a gente está analisando o que acontece diariamente com o grupo, né? A parte emocional, ela tem um peso muito forte. Eu acho que o Hever pode até falar um pouquinho sobre isso, porque recentemente estava dentro de campo, o quanto que isso interfere no rendimento do atleta. Então, na verdade, o Galhardo estava precisando fazer uma partida como essa de hoje, com os gols que
que não é só os torcedores esperam dele, né? Assim como diretoria, nós da comissão. E hoje ele demonstrou, né? Pôde demonstrar um pouquinho do que ele é capaz. Então, não tenha dúvida que não só nós, mas todo o elenco está muito feliz com a atuação dele, porque é isso que nós esperamos dele. Em relação à faixa de capitão, a gente tem buscado ter essa rodagem para que essas lideranças também possam puxar os demais, porque quando nós chegamos estava um momento um pouco conturbado, onde as lideranças também com os resultados não sabia ao certo qual o caminho a seguir. Então, isso faz com que o atleta também se sinta importante, faz com que se tenha uma responsabilidade maior por ser uma referência, não só aqui, né, no Goiás, mas sim no Brasil afora. Então, hoje foi o Galhardo, o próximo jogo pode ser o Tadeu, pode ser o Marcão, enfim. Eu acho que essas lideranças têm que dar um norte para os mais jovens, e é isso que nós esperamos que eles façam. Eu acho que essa resposta que ele deu hoje demonstra que ele está buscando o seu espaço novamente aqui no Goiás, assim como os outros atletas que vêm tendo uma crescente muito grande, que amanhã no próximo jogo pode ser também o capitão da equipe, quem sabe esses jovens não queira também ter isso como uma referência, e quem sabe daqui a pouco o Mancini também não define um garoto aí como capitão. Mancini, você falou que não gostou de alguma coisa, está longe ainda do que você enxerga para que o Goiás tenha um time competitivo capaz de chegar à Série A, e uma vitória como essa por 4-1, você acha que tira de uma vez por todas aquela falta de confiança que em algumas rodadas estava presente aqui no clube? Eu tenho certeza que essa vitória vai dar uma alavancada. É natural que quando você esteja, de certa forma, intranquilo ou sem confiança, uma vitória dessa daí te devolve um pouquinho do brio, né? De você lutar, de você ser merecedor da vitória. Eu sempre falo isso para eles, que o mais importante ao término da partida é a gente merecer aquilo que foi visto em campo, e hoje a gente mereceu porque fez os gols. Pelo primeiro tempo não, mas pelo segundo tempo sim. Você me perguntou se ainda está muito distante daquilo que eu espero. Ainda está um pouco distante. O que foi a diferença do primeiro para o segundo tempo na minha ótica? Uma equipe muito espaçada no primeiro tempo, insegura para fazer a saída de bola, em 4 contra 2 jogadores, e aí a gente acertou no intervalo e melhorou na segunda etapa. Então a saída de bola ela é importante porque ela gera confiança. A partir do momento em que nós temos que quebrar essa bola toda hora lá na frente, isso passa para todo mundo que há uma certa intranquilidade em campo. Então eu não quero isso do nosso time. Eu quero exatamente o contrário, uma equipe que saiba aquilo que está fazendo. A equipe do segundo tempo, com um pouquinho mais de velocidade, vai chegar perto do que eu quero. Nós ainda estamos virando um pouquinho a chave de um time que era uma equipe que jogava com um jogo mais apoiado para uma equipe que joga mais de forma vertical. Isso demanda um certo tempo, e eu vou utilizar para eles, mostrando nos vídeos, alguns lances que foram fundamentais hoje. O lance do terceiro gol é um lance muito, muito claro daquilo que eu peço para a equipe. O Gava recebe a bola, gira para frente e acha o Galhardo numa situação de arranque e sai o terceiro gol. Ele poderia, naquele momento, pisar na bola e buscar posse de bola, e nós deixaríamos de ter uma jogada de gol que acabou, de certa forma, saindo o terceiro gol. Mas é essa a diferença. A gente tem que otimizar um pouquinho mais o jogo na verticalidade, ser um pouco mais agressivo, porque a competição pede isso. Nós temos visto aí jogos de outros adversários, o Mirassol faz isso, o Novo Horizontino faz muito isso, o próprio Ituano, que é o nosso adversário de sábado, está competindo mais, está duelando mais, fez um bom jogo ontem. Então tudo isso serve para que a gente possa mostrar para os atletas aquilo que é o ideal, e a gente tenta, logicamente, em todas as partidas, chegar o mais próximo do ideal possível. Ô Mancini, boa noite.
A noite foi muito boa, né, para quem está correndo atrás do G4. Os times lá de cima tropeçaram. E esse resultado do Goiás colocou o time na 6ª posição pelo saldo de gols, pela quantidade de gols que foram feitos hoje. Mas além disso, eu queria te perguntar também, já que você citou o Ituano, acredito que você tenha assistido o jogo na concentração, né, Novo Horizontino e Ituano, se você acha que esse próximo adversário ele vai ser mais difícil do que foi o de hoje, o Brusque. Eu não tenho dúvida disso, vai ser mais difícil pelo momento que está vivendo o Ituano até faz um gol no final do jogo que é anulado. Então é uma equipe que já está com uma outra cara, que chegaram alguns atletas, que está competindo mais, e a Série B é isso daí. Às vezes a gente perde muito o gesto técnico, uma forma mais bonita de jogar, mas a competição pede duelo, ela pede briga no alto, briga no chão. E nós temos que entender às vezes que o jogo acaba sendo levado muito mais para isso do que para um jogo mais plástico. Eu acho que o importante para o Goiás é vencer as partidas. É óbvio que eu quero ganhar jogando bem, mas eu quero ganhar. E eu acho que o time já entendeu isso daí, o grupo de jogadores já entendeu isso, a gente chegou com uma mentalidade exatamente de vitórias, de acesso, de conquista. E quando você forma isso numa equipe que tem um bom ambiente e numa camisa pesada, você tem um grande trunfo a favor, né? E é o que eu estou esperando. Para esse jogo de sábado agora, com certeza a gente vai enfrentar um time com muita dificuldade, mas nós estamos preparados para isso. Hoje, depois já de algumas partidas, eu já vejo uma melhora muito grande, os atletas até mesmo no banco de reserva conversando comigo, com o Heber, Mancini, é isso que você quer, né? Olha, nós já fizemos isso, aos poucos a gente está chegando numa performance melhor. Está longe do ideal? Sempre vai estar, porque sempre a gente vai exigir uma coisa, às vezes que chega perto da utopia, nós sabemos disso, mas a gente tem que buscar, nós temos que melhorar. Já tem uma frase lá na nossa sala que diz mais ou menos assim para todo mundo ler todos os dias: por mais vitórias que tenhamos, não vamos deixar de cobrar, porque é isso que vai nos levar à conquista. A gente tem que fazer as cobranças, o atleta tem que entender que ele tem que passar por isso. Eu entendi a postura do torcedor hoje no primeiro tempo, até saírem os gols. E eu, que fico do lado de fora, fiz coro com o torcedor, porque eles ouviram no vestiário mesmo ganhando 2-0, e tem que ser assim. Não dá para você passar a mão na cabeça, não dá para você não mostrar para eles a verdade, porque a gente depende dessa verdade no nosso dia a dia. Boa noite, Mancini, Hever, parabéns pela vitória. Obrigado. Queria que vocês falassem sobre os jogadores que não estão tendo oportunidades, às vezes, de começar como titular. Vocês têm, por exemplo, no banco, um Edu, que já foi artilheiro da Série B, né? Como é que faz para trabalhar com esses caras, controlar até a vontade deles de estarem em campo? E sobre reforços, né? Com esse elenco que já está ficando estrelado, vocês esperam mais jogadores? Nós esperamos sim, né? É óbvio que os atletas que estão de fora, eles querem jogar, ainda mais quando você ganha de 4-1. Então, essa gestão do grupo, que a minha equipe me ajuda tanto, e quando eu falo a minha equipe, são todas as pessoas que estão na comissão, funcionários, enfim. Mas é importante a gente tocar nesse assunto. O mais fácil é você dar treino e distribuir as camisas. O mais difícil é a gestão, porque você lida com 25, 28 cabeças que pensam diferente. Eu quero até que o Hever depois fale um pouco sobre isso, mas é importante quando você olha no olho de cada um deles e mostra a sua verdade. Nós temos uma maneira de dirigir, de trabalhar, que é olhando no olho, falando a verdade. É óbvio que eu estou sujeito ao erro, assim como qualquer ser humano, mas a gente tenta fazer as coisas certas. A gente busca no nosso dia a dia, junto com todo mundo que está ligado a gente, mostrar para eles aquilo que é o correto, que tem que ter disciplina, que tem que ter respeito, que dessa forma a gente pode almejar alguma coisa.
Na verdade, a gente sonha com reforço sempre, até porque a gente quer ter sempre os melhores jogadores. E hoje nós temos grandes jogadores. Jogadores que talvez venham sendo questionados pelo torcedor, pelo fato de conhecer a trajetória, por saber a história, por tudo que já demonstraram. Então, eu junto com o Mancini, com a comissão, a gente está tendo uma dor de cabeça boa. O Edu é um cara que já foi artilheiro da Série B, é um atleta interessante, mas a gente vem sempre falando a verdade com ele, vem conversando bastante. Ele também é um cara super do bem, onde se cobra bastante e talvez, até por se cobrar demais, ele não está conseguindo se ajudar no sentido rendimento. Mas eu acredito que o Edu vai ser uma peça fundamental para nós, assim como foi hoje o Galhardo. Assim como vem sendo outros jogadores que não estavam sendo utilizados, como o próprio Gava. Então, isso demonstra a força do elenco, onde eles querem chegar, o tanto que eles são cobrados. E nós aqui tentando dar esse respaldo para eles que eles possam render o que eles têm de melhor. E não tenha dúvida que nós, no dia a dia, a gente vai fazer com que esse atleta evolua e vai chegar nos jogos e dar esse resultado. Então, quando você fala francamente a verdade para o atleta, ele entende e sabe que ele está devendo. Então, espero que ao longo, de hoje até o término do campeonato, a gente consiga extrair o máximo desses atletas para que a gente consiga o nosso objetivo, que é o acesso. Então, acredito que dessa maneira, essa cobrança, essa transparência que tem da comissão com eles, a gente não tem outro caminho a não ser esse acesso. E isso a gente vem demonstrando jogo a jogo. Hoje tivemos um primeiro tempo abaixo, talvez por achar que o jogo poderia ser um pouco mais fácil, mas eles sentiram no campo que não tem jogo fácil. Cada jogo é uma final. E assim vai ser no sábado, vai ser na quinta. Então é esse pensamento que nós temos que ter e extrair o máximo desses atletas, porque não é nada diferente do que o torcedor está esperando. E eles sabem que eles podem dar o melhor. E se tem um jogador ou outro que está um pouco abaixo, a gente vai puxar, assim como os outros atletas estão fazendo isso, para o maior beneficiário, o Goiás. Você que ficou até o final, a gente agradece demais da conta. Agora você tem muitos argumentos para ir aqui embaixo no chat e deixar a sua opinião sobre o que falou o técnico do Goiás, sobre o resultado final da partida. Fique à vontade. E aí, a sequência do Goiás, o que vai acontecer com o time esmeraldino nesse Campeonato Brasileiro da Série B? Sobe ou não sobe? Fique à vontade, o espaço é seu, torcedor. Se você ainda não é inscrito aqui no Aparecida TV Web no YouTube, se inscreva em nosso canal. Estamos também no TikTok e Instagram. Siga a gente por lá. Compartilhe!